Boa tarde a todos, muitíssimos bem-vindos ao nosso encontro do domingo. Aqui estaremos conectados, unidos, mentalizando a figura do Mestre Jesus, da sua Mãe Maria, o nosso Criador, para nos guiar neste aprendizado de hoje. E para iniciar, então, eu passo a palavra ao Ras, que fala a prece inicial, seguida da Regina, que fará a leitura do livro Palavra de Vida Eterna. Obrigada. Neste final de tarde, do dia 3 de novembro de 2024, elevamos o nosso pensamento, o nosso espírito, o nosso coração, o nosso afeto. Nós, de um pequeno grupo chamado Florescer, formado por um grupo de nascidos, elevamos a voz, ó Pai, não nascido, eterno, Criador de tudo e de todos, na nossa simplicidade e gratidão por esta semana abençoada, por esta imensa luz que nos propiciaste experienciar, vivenciar, compartilhar, vibrar, expandir e planificar em nossos corpos, nossas mentes, nosso espírito e esse planeta maravilhoso que nos deste. Nós ousamos colocar-nos, ó Pai, em Tua presença nesse momento, elevando-nos nessa gratidão, estimulando o nosso amor, em resposta a tanto amor que de vós recebemos. Nós nos colocamos, Senhor, na vossa presença, na esperança e na fé de nesse aprendizado, de nesse contato, de nesse religar, nos possamos configurar em nossa mente, nosso pensamento, nossos sentimentos e nosso coração, cada vez mais na configuração crística que nos deste de presente, na configuração maternal de Maria, que tanta luz nos trouxe essa semana e cada dia da nossa vida. Nós ousamos, ó Pai, colocar-nos na Tua presença, com essa fé, com essa esperança, com essa humildade, confiantes de que por esse gesto, por essa abertura de nosso coração e mente, possamos também ser ensinados e possamos aprender convosco e com tantos santos e santas, espíritos de luz, de amor e de paz, com quem nos permites conviver, e a quem invocamos nesse momento, para que se juntem aqui a nós, para que nossa consciência, nosso espírito se expanda e alcance um pouquinho do Teu amor, da Tua luz, para que assim, ó Pai, possamos, como a lua reflete a luz do sol no campo físico, resplandecer nesse mundo nosso, tão dilacerado pela dor, pelo horror, de mais de 60 conflitos armados em andamento nesse planeta. Para que essa luz, Pai, ao se espalhar, ao se encarnar em nós, possa nos ajudar a encontrar o caminho do amor, da paz, entre irmãos e irmãs, tal como nos fizeste. Nós pedimos, ó Pai eterno, por Teu Filho Jesus Cristo, pela força do Teu Espírito Santo, que prepareis os irmãos e as irmãs por quem vamos vibrar logo mais, para que assim conosco, que nos elevamos a voz nesse momento, eles também possam ir abrindo o seu espírito, a sua mente, o seu coração, para receber o vosso espírito, para receber a cura, para receber a voz em seu coração. Isso nós vos pedimos com muito amor
e muita fé. Amém. Rê, por favor. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje, né, do Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 14, Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra, negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como formas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fé. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Bem, ser bom, né? Aqui ele está falando do perdão, da bondade, do perdão, o que mais me mostra aqui, né? O perdão, a bondade, o que Paulo sempre passava, né, nas cartas para os povos que ele se dirigia, para os lugares que ele ia, né, sempre levando que ele foi tocado, né, ele foi tocado por Jesus, e ele queria realmente passar esse evangelho do Cristo, né, e não que o evangelho naquela época fosse escrito, né, quando Paulo foi tocado por Jesus, ainda não tinha o evangelho que a gente conhece hoje. Mas o evangelho, qual é o entendimento de evangelho, né? Evangelho são as palavras de Jesus, né? São as suas lições, são os seus atos, né? Porque, na verdade, Jesus falou menos do que ele realmente... Não, ele falou mais do que... Não, ao contrário, desculpe. Ele falou menos do que as ações que ele fez, né? Então, na verdade, a gente aprende muito, né, com os bons exemplos, né, e os exemplos deixados por Jesus não podiam ser melhores, né, para nós. São 2000 anos que se passaram e a gente ainda está nesse aprendizado, né, e aqui o que fala, né, que muitos ainda não estão seguindo esse caminho que Jesus nos deixou, né, do amor, da fraternidade, da bondade, da tolerância, do respeito, esse caminho que está no Evangelho, que está em tudo, que está em toda a doutrina espírita, que está em todas as coisas boas e edificantes, todas as leituras boas e edificantes, né? Constam isso.
né, esse caminho de luz, de amor, de bondade, de perdão, de edificação, de amor, né, de amor próprio, amor ao outro, e tudo isso a gente tem que estar em sintonia, né, a gente tem que buscar sempre, porque a gente sabe, né, que ainda estamos num planeta de provas e expiações, que está num processo até bem difícil, né, que é o que a gente tem visto no mundo ao nosso redor, com a própria natureza, com tudo que está acontecendo, né? Mas tudo que está à nossa volta, né, é ocasionado pelas nossas próprias imperfeições e as nossas próprias más atitudes, né? O ser humano ainda é imperfeito. E esse mundo ainda vai ser um mundo de paz, né, de felicidade, que ainda a gente está nesse processo de conquista, né? Mas aqui ele fala o quê? Ele fala de perdão, né? O quanto a gente tem que se perdoar pelos nossos erros, porque muitos já erramos, né? A gente ainda erra, a gente ainda cai, a gente ainda se desespera em algumas circunstâncias, mas a gente tem que se perdoar, a gente tem que perdoar o outro também, porque o outro também não é perfeito, assim como nós, né? A gente não tem que carregar essas mazelas, essas tristezas, essas angústias todas que a gente passa, né? Porque, na verdade, tudo que a gente passa é recorrente às nossas próprias imperfeições, né? Se a gente estivesse num grau mais evoluído e mais elevado, a gente estaria num mundo mais feliz e a gente também viveria com mais paz e felicidade. Mas como a gente também, no pretérito, já deve ter ido muito contra aos preceitos, ao caminho do Evangelho, então, agora a gente está colhendo muitas coisas, né, do que a gente já fez. Só que para isso, né, para tanto, o que a gente tem que realmente fazer? A gente tem que buscar essa renovação em nós, né? A gente tem que buscar cada vez mais entender esse evangelho bendito, entender cada vez mais essas palavras sublimes de Jesus, de todos os apóstolos, do Evangelho, de tudo que a gente pode fazer para a nossa edificação e para a nossa melhora e para a nossa busca interior, né? E para isso a gente tem que perdoar, a gente tem que amar muito, né? E a gente tem que fazer o bem, né? Até eu vi essa semana um vídeo do Chico, que perguntam para ele sobre quem não tem religião ou sobre outras religiões. E ele resume falando o seguinte: o que importa é que se essa religião está fazendo o bem, né? Se ela está tocando as pessoas para fazerem o bem. Porque se o ser humano estiver fazendo bem, então ele está no caminho certo, né? Independente do que ele crê, do que ele acredita, né? Porque são N religiões, tem religiões que a gente até desconhece, né? Principalmente essas religiões do Oriente Médio e outras tantas, a gente até desconhece a profundidade delas, né? Mas a gente sabe que aonde tiver o bem, né? Onde estiver sendo feita a prática do bem, lá vai estar Jesus, lá vai estar Deus, lá vai ter as melhores vibrações, né? E o amor sendo edificado, né? Porque o que a gente está vendo ainda? Um mundo com muitos problemas, com guerras, as pessoas ainda se perdem muito, né, em caminhos contrários ao bem. Mas, assim, isso por quê? Porque estamos em graus de evolução diferentes, cada um de nós, né? Então, hoje, aqueles que estão levantando uma arma, pode ser que amanhã eles vão estar edificando algumas pontes, né? Vão estar ajudando e colaborando e fazendo bem. Eu fiquei também emocionada essa semana de ver lá na Espanha, né, aquela enchente em Valência, e quantas pessoas se mobilizaram para fazer o bem e para ajudar naquele momento de aflição, assim como a gente também viu em Porto Alegre. Então, quer dizer, existem muitas pessoas fazendo bem também, né? Só que a gente acaba se focando mais no que está ruim, né? A notícia do que está ruim ainda ela chama mais atenção.
mas existem muitas coisas boas, existem muitos trabalhadores do bem, né? Existem muitos corações já ligados nessa corrente do bem, nessa vontade de seguir Jesus, né? Que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter essa vontade muito firme no nosso coração, de seguir o Evangelho, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente erre, porque a gente ainda vai errar, a gente ainda vai cair, a gente vai sofrer, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que perseverar no bem e combater os vícios em nós, né? E até eu anotei aqui uma aula, não sei se até foi algum de vocês que disse, porque eu anoto muitas coisas, mas aí eu anotei. Eu achei muito bonito. O bem é o caminho e o mal é só um dizer, né? Então a gente foi criado para o bem, né? Momentaneamente a gente se perdeu, a gente caminhou para coisas contrárias ao bem, a gente ainda tem esse, como diz, a gente tem o bem e o mal dentro da gente, a gente tem o lado luz e a sombra, mas que a gente persevere no bem, né? Sempre. Que a gente não desista de fazer o bem, ainda que o mal muitas vezes parece que prevalece mais, né? Mas eu acho que a gente tem que ser o trabalhador do Cristo, aquele que realmente se fortifica nas suas palavras e coloca elas em ação, né? Porque não adianta só a gente estudar, a gente só está aqui conversando, e se no nosso dia a dia a gente também não coloca tudo isso em ação, né? Se a gente não perdoa um parente, se a gente não ajuda um amigo, se a gente não. Enfim, se a gente realmente não tem atitudes boas em relação a nós também, que a gente também tem que ser bom com a gente, né? Assim como Jesus falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que o amor e a bondade sempre vai começar a gente fazendo bem para a gente. E o que é fazer o bem para a gente? Acho que é a coisa que mais me deixa feliz e que deixa, acho que a maioria das pessoas felizes é estarem de acordo com as leis do Cristo, né? Quando a gente está de acordo com as leis de Jesus, ainda que seja pela metade, né? Porque pela nossa imperfeição a gente não está 100% de acordo, mas qualquer conquista, qualquer coisinha boa que a gente já faça ao nosso favor e a favor, né, de seguir os caminhos de Jesus, eu acho que a gente já vai estar fazendo bem, né? E o que mais edifica são os nossos exemplos, né? Eu acho que com os exemplos eu tenho aprendido muito com os livros, tenho demais. Eu nunca tinha lido a Bíblia e hoje eu leio a Bíblia e eu consigo decifrar muitas coisas, mas eu aprendi também muito com os exemplos. Vou falar de novo no nome da Dona Carmen, que eu acho ela uma trabalhadora muito eficaz do Cristo, não que nenhum, não desmerecendo a nenhum aqui do grupo, que eu sei que todos aqui estão com esse mesmo intuito, mas eu vejo a Dona Carmen, apesar também de provas, de sofrimento e de coisas que aconteceram na vida dela, né, e a gente sabe, né, essa perda da sua filha querida, e, no entanto, ela está forte, seguindo Cristo e exemplificando que, apesar da dor, apesar dos problemas, a gente tem que contornar e a gente tem que se agarrar em Jesus e a gente tem que continuar a nossa caminhada, né, até o fim da melhor forma possível, até o fim aqui, né, desse momento e dessa vida material que a gente está vivendo, mas a gente, com a graça de Deus e com a nossa crença na doutrina espírita, a gente sabe que aqui é só um caminho, né, é só uma parte muito pequena, e que a gente possa fazer dessa parte, né, pequena, que seja a melhor parte que a gente já fez até então. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Rê. Isso porque você não preparou, hein, poderosa? Vem do coração, a leitura, né? A leitura, quando vem do coração, é assim. Dona Carmen, por favor. É só lembrando que o Noel falava, né? O Noel dizia assim: faça o bem, nem que seja por malandragem. Porque depois de tanto você fazer o bem por malandragem, você aprende a ser bom, né? Então é mais ou menos isso. A gente vai fazendo o que dá para fazer, né? E aí a gente acostuma, depois vira vício, né?
É mais uma habilidade. Não é não, Regina? É mais uma habilidade. Uma vez eu estava pensando assim, né? Deus nos dá as oportunidades de resgate na vida, graças a Deus, para que a gente possa desenvolver as habilidades, né? Então, qualquer momento que você passa que não é assim tão agradável, tão doce, né? Você já sabe que é para desenvolver alguma habilidade que você não tem. Então, pode ser a paciência, a fé, a esperança, o amor, né? A gente não sabe qual. Quer dizer, saber sabe, mas a gente finge que não sabe, né? E aí, quando as coisas vêm, você fala, puxa, então foi isso, né? É para isso que ele me preparou, né? Para eu desenvolver essa habilidade, a habilidade de amar. É isso. Desculpa aí. Desculpa eu ter chegado atrasada, gente. Ai, Obrigada. a minha massagem. Demais. Obrigada, dona Carla. Imagina, obrigada eu. Bem-vinda, Andréia, aí. Bem, a palavra está aberta. Nós temos aí uns 3 minutinhos aí para quem quiser falar. Ah, aguardar. Pois não, aguardar. Então, um parágrafo que me tocou muito e que vocês falaram também, mas ele fala tão bonitinho que eu vou repetir. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas. Olha só que legal, para a gente não colecionar o que nos magoa, para a gente não guardar. Isso tudo só por uma coisa, para que o bem nos encontre como um canal seguro e limpo, ou seja, para que o bem nos encontre e nos faça um caminho para realizar o bem, né? Então, a gente tem que estar livre desses apontamentos de mágoa. Não adianta, a gente leva rasteira, a gente pode levar algumas macelas da vida, mas se a gente deixar isso de lado e estiver pronto, a gente pode ser um caminho para realizar o bem. E é aí que a gente vai crescer, né? É aí que a gente vai amar todo mundo, o próximo, e principalmente a nós mesmos. Eu achei muito bonito isso. Regina, realmente, para quem não preparou, você foi magnânima também. Adorei. Foi ótimo. Essa lição é lindíssima, né? Porque ela nos coloca de frente ao que Jesus quer que a gente faça no dia a dia, né? É a gente ter a benevolência, a boa vontade com o outro, a gente ter a compaixão com o outro, que é a indulgência, né? E que a gente possa perdoar, né? A gente não pode julgar tanto o outro a ferro e a fogo, né? Que diz que da forma que a gente julga o outro, nós também seremos julgados, né? Então, quando a gente já tem esse amor fraterno dentro de nós, mesmo que o outro nos tenha tirado a orelha, né? A gente tem que ter compaixão. A gente tem que olhar o outro e ver que ele está ali também querendo crescer e evoluir. Talvez não esteja no mesmo patamar que a gente esteja, assim como nós estamos no patamar, não estamos longe do patamar de outros que estão muito mais elevados, né? Mas eu acho que nos traz essa sensação, essa consciência de que eu tenho que ter pelo outro compaixão, porque se fosse comigo, eu também gostaria de receber a compaixão, a generosidade, a bondade. A gente sabe que nós não vamos ser isentos da nossa responsabilidade jamais, né? Mas se o outro nos perdoa, é como se nos deixasse um caminho livre para que a gente possa fazer melhor. E o perdão, na realidade, o maior benefício é para quem perdoa, na verdade, né? Você se livra de um peso enorme dentro de você. Então, essa lição é lindíssima, porque nos traz essa consciência da compreensão e da caridade conosco e com todos ao nosso redor. E como é difícil a gente exercer isso no dia a dia, porque a gente aponta muito para o outro, né? O erro do outro. O outro pode ter feito para nós 99,9%. Se ele errou ali 0,1%, a gente quer crucificar o outro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de, opa, peraí, o que é que Jesus espera de mim? Espera isso, que eu tenha indulgência, benevolência, compaixão, que eu tenha amor pelo próximo, porque ele tem isso conosco, com todos nós o tempo inteiro, que a gente erra, repete o erro,
E ele está ali pacientemente nos guiando, nos dando os alertas, né? E a gente finge que não ouve às vezes, né? Na grande maioria das vezes a gente finge que não ouve. Mas eu acho que o tempo já está ali se esgotando, eu acho. Está na hora da Dona Carmen, né? Da leitura do Livro dos Espíritos. Mas eu acho que é uma lição para a gente reler de novo, repensar, né? Em como nós estamos sendo na vida, benignos conosco e com todos, ou malignos conosco e com todos. Né? Vamos lá. Dona Carmen, agora é com a senhora, viu? Acho que hoje é a 207. 7. É da 207 a 210. Isso mesmo, Tudo bem? correto. É isso? Isso mesmo, Dona Carmen. São perguntas também que fazem com que a gente reflita, né? Mais um bocadinho aí naquilo que a gente vive. A 207. Os pais transmitem, desculpem, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. E aí a gente fica imaginando o seguinte, né? Não, eu vou falar mais, eu vou terminar a resposta. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Essas respostas, elas me fazem lembrar o nosso hálito mental. O que é o hálito mental? É a nossa forma, a nossa moral, é a nossa forma de pensar. Então, o nosso hálito mental é totalmente diferente da nossa aura. Ele é apenas e simplesmente aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós produzimos. Olha que coisa linda, né? E nós temos um campo mental pessoal. Este campo mental pessoal, que é o nosso hálito mental, é o responsável por eu ter aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Vou até repetir, ó. O nosso hálito mental é o nosso campo pessoal. Este campo pessoal é o responsável pela atração de eu ter e eu ser aquilo que eu sou e que eu tenho. Então, nós, traduzindo em miúdos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós conquistamos. Então, se nós conquistamos coisas menos boas, é porque o meu campo mental, o meu hálito mental, o meu campo que eu estou gerando, ele é propício. E vice-versa também é verdadeiro. Então, até por uma questão de inteligência, a gente nem deve se queixar muito daquilo que nos acontece, porque as pessoas vão descobrir o que a gente é, né? Aí a gente fala assim: nossa, isso aconteceu com ela também, então ela atraiu de alguma forma. Então aí a gente fala só as coisas boas que acontecem. As coisas menos boas a gente põe na gaveta. E depois um dia a gente vai contar, mas a gente, por enquanto, põe na gaveta. Porque é o nosso xerox, né? E a 208 pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos.
pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. A gente sempre gosta muito de ouvir a aula da Teresa, que é sobre ciência espírita, né? E ela abordou essa terça-feira, não foi presencial, mas ela abordou e gravou, ela abordou as pessoas que são dependentes químicas. E uma das colocações dela foi exatamente sobre esta pergunta. Então, se Deus nos dá a oportunidade de sermos babás dos seus filhinhos, a nossa obrigação é dar educação para que eles possam se contaminar com este meio ambiente onde nós estamos, educado este meio ambiente, para que mais tarde eles possam olhar, agradecer e mostrar, né, realmente que são filhos daquele pai e daquela mãe que se esmeraram por dar-lhes educação. Eu acho muito bonito isso, gente, porque nós, quando chegarmos no plano espiritual, nós seremos perguntados, né? O que fizeram, o que você fez dos filhinhos que eu te emprestei para você ser babá? Aí a gente vai falar assim: ah, não deu certo, eu não consegui, eu falhei. Ou a gente pode dizer assim: olha, eu fiz o que eu pude, aquilo que estava ao meu alcance, eu consegui fazer. E aí a gente vai ver aquele filho que pode ser, ter um caminho de amor, um caminho de respeito, um caminho de serenidade, ou não, né? Então, eu estava comentando isso ontem, né? Ontem os dois irmãos se juntaram, né? Os meus dois da Mari. E achei tão bonitinho o carinho, o amor, a alegria dos dois desse reencontro, porque eles estão morando aqui em São Paulo, mas para quem não sabe, né, o mais novinho foi morar com a namorada. Então, ele mora longe, ele mora lá na zona. Onde é mesmo? É ali perto de Interlagos, não sei que zona é aquela, zona sul, né? Eu acho que é zona sul, Interlagos. E não dá tempo deles se reencontrarem, porque o outro ficou comigo, né? Então, eles não se veem assim sempre. E aí achei tão lindo os dois se reencontrarem, se curtirem, os dois se amam tanto, né? E o mais velho olhou para mim e disse assim: vó, o nosso menino virou um homem. Gente, como assim o nosso menino virou um homem? Eles têm 1 ano de diferença. Então, olha que coisa mais linda, gente. Eu fiquei tão emocionada porque eu falei: olha o que essa mãe passou para esses meninos, né? Passou o amor, passou a alegria, passou o respeito, né? E ele esqueceu, ele foi embora e esqueceu o negócio lá do celular. E aí eu olhei assim, e hoje de manhã ele falou para mim: vó, o Danilo esqueceu o celular, ele vai voltar para pegar, né? Mas quase com um sorriso daqui a aqui, assim, né? Ele vai voltar para pegar. Eu falei: ah, você ficou feliz, né? Ele falou: fiquei sim, vó. É mais um dia que ele vem e a gente vai ficar junto. Eu falei: puxa, que coisa boa, né? E eu fiquei muito feliz. Foi um momento marcante, né? De como essa mãe passou para esses filhos, né? O amor, né? O respeito, a amizade, né? A, a vontade de ficar junto, né? E de amar em si, né? Isso é muito bom, gente. E aí, eu acho que quando ela chegou lá, né? E Deus perguntou assim: o que que você fez com os filhinhos que eu te emprestei, né?
ela fala assim, uau, você vai ver, eu vou te contar, né? E aí ela deve ter contado. E aqui a 209, ele pergunta, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe o concede. Que lindo, né, gente? Pensa bem, né? A gente tem um monte de defeitos, um monte de coisas para consertar, né? A gente tem um monte de pecinha aí que precisa trocar por uma pecinha melhor, né? Enfim, tem algumas coisinhas aí que precisam ser modificadas, né? E, de repente, Deus nos dá essa oportunidade de, quando vamos projetar a nossa próxima encarnação, a gente pede, né? Fala, olha, me deixa reencarnar naquela família, porque eles são firmes, eles são, assim, muito dedicados à educação e eu preciso de gente assim, porque senão eu posso me desviar do caminho, pegar atalhos, né, Regina? Aí eu pego atalho de novo e aí, nossa, posso me perder nessa encarnação. E aí a gente vem com esses pais que são mais firmes na educação, mais exigentes, né? Porque são os que eu preciso para poder vencer algumas, só algumas, gente, algumas das minhas ainda pendências de passado. Eu tenho algumas pendências. Quando vocês vierem em casa, vocês vão ver um monte de papelzinho ali na minha porta da geladeira. É tudo pendência que eu tenho para resolver, né, de mim mesma. Então, eu preciso ter mais paciência, preciso ter mais capacidade de amar, preciso ter. Aí eu vou olhando lá na porta da geladeira, eu vou falando, bom, hoje eu vou escolher qual. Então, essas nossas pendências do passado, a gente escolhe com quem quer voltar, né? Se é possível, claro, para que a gente possa ser assim, ter a boa vontade de melhorar, né? E na 210 ele diz: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Gente, e eu só vou completar, né? Uma, uma coisa que o livro dos Espíritos fala também lá para frente, a gente vai ver que os filhos muitas vezes modificam os próprios pais, né? Porque é muito comum você ver o espírito do filho ser muito mais evoluído do que o espírito dos pais, né? Então a gente fala assim, nossa, você viu cada coisa que essa criança fala? Você viu cada coisa que essa criança faz? Então a gente percebe que é um espírito mais evoluído e que veio para ensinar os pais. Olha que coisa mais linda, né? Então, muitas vezes é o contrário, né? Você você escolhe aqueles pais porque é como se você falasse assim: ok, você venceu, eu preciso voltar para dar educação para esses meninos aí que ainda são totalmente destrambelhados, né? Então, a gente vê o papel que faz, né? O papel que você atua dentro da família. E às vezes é um papel totalmente diferente dos pais, no sentido positivo ou não, né? São espíritos que vêm com esta tarefa definida de ensinar de alguma forma os pais. Olha só, dando exemplos, né? Às vezes chamando
a realidade, né? Às vezes são os filhos que dão essa educação para os pais. Uma vez eu ouvi uma pessoa, um filho, dizendo assim: Nossa Senhora, eu acho que eu vou desistir de ser filha deles, porque, meu Deus do céu, como é duro dar educação para esses dois. Então, é verdade, Guadá. Isso é uma realidade mesmo. É uma história verídica. Os pais brigavam demais, né? E ela que punha ordem na casa. Punha ordem na casa. E ela, nossa, aquilo foi tão forte para mim, tão forte, que eu falava, nossa, mas peraí, quem é a mãe aqui, né? Pois é, sou eu, né? Só faltava a criança responder, né? Porque era ela. Achava muito interessante. E eu sempre falava, né? Ela veio preparada para ser a mãe do pai e da mãe, e não ser a filha, né? Muito legal. Gente, alguém quer fazer algum comentário, pelo amor da mãe de Jesus? Alguma colocação? Acrescentar alguma coisa? Não? Todo mundo é filha ou todo mundo é mãe? Tá, dona Carmen. Para É, a próxima semana, então, dona Carmen? 211. Vamos fazer até a 200, ou vamos fazer até a 216, porque a 217, ela é bem longuinha, assim, bem longuinha não, mas é um pouco longa. Então, se a gente fizer da 211, que são perguntas e respostas bem curtinhas, aí a gente pode fazer até a 216 e depois deixar a 217 para outra semana. Que tal? Tá ótimo, dona. Até o 216, então, né? Tá ótimo, dona Isso, Carmen. da 211 a 216, tá bom? Tá bom. Eu vou Ô, roubar gente, muito obrigada, hein? um pouquinho de tempo, dona Carmen, para poder ler Miramês, porque eu me Isso mesmo. derreto com ele aqui. Eu também. Então, não é roubar o tempo, não. É simplesmente e amorosamente completar, porque é Comple- maravilhoso. É maravilhoso. Então, ele fez um comentário em relação à questão 107, e ele responde: a parecência física é uma realidade. São características que, por vezes, se herdam dos ancestrais, e nesse fio quase interminável que se sucede na expansão familiar, aparecerão, juntamente com o físico, variadas enfermidades ou predisposições para tais. Se isso ocorre, não é que os descendentes pagam pelos avós, pelos pais, pelos tios, mas por estarem envolvidos nos mesmos processos de evolução. Em quantas faltas familiares se encontram envolvidas inúmeras pessoas? No entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para que sejam aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrependa e conserte a direção de seus passos. Não há injustiça na contabilidade divina. Ninguém recebe o que não merece. Mas, mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor, com a sua presença incomparável a nos dizer: a paz seja convosco. Ele alivia o nosso fardo e nos admoesta: vai e não peques mais. Já comentamos, alhures, que espírito não gera espírito, como nos ensina o Livro dos Espíritos, obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam em família semelhanças morais por afinidade de pendores, por simpatias dos grupos de almas em processo de ascensão. Desde quando os pais, ou mesmo avós, exercitem determinadas virtudes, a magnitude dessas irradiações pode atingir os descendentes que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que em todos os esforços que fazemos para o bem, entramos em sintonia com esse bem
que é imortal na sua amplitude de vida. É bom que se saiba que herança não significa recebimento sem preparo. A analogia é que abre as portas para tais acontecimentos. Em tudo, a justiça opera, deixando que o amor se solidifique para o engrandecimento da vida. É bom que se observe, porém, que nem todos os descendentes de uma família têm parecência nas características morais. Nesses, a natureza se faz como que esquecida, por determinação divina, para que não aconteça o que não pode ser como é frequente em todos os conjuntos familiares, muitos não herdarem enfermidades de que seus ancestrais padeciam. Não podemos generalizar esses acontecimentos, nem analisar o passado de cada um. Os processos evolutivos, os despertamentos espirituais de cada ser são diferentes na pauta do tempo. A criatura, para ser aditada à vinha da terra, deve e tem de buscar harmonia no seu mundo interno, e o caminho a ser trilhado para isto é Jesus Cristo. Passando por ele, a extensão se alarga e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para registrar sua voz divina e amiga, a nos conduzir para o céu de nós mesmos. Se queremos modificar nossa herança de erros passados, melhoremos nossa conduta, fundindo-a à conduta de Jesus, para que Deus comande o nosso destino, modulando os nossos sentimentos, de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade. É bom lembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família. As mudanças são muitas para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como um meteoro nos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindo do mais baixo, recebem desta família impulsos para o bem, porque Deus é amor, e não se esquece de seus filhos em aprendizado. Se já conhecemos essas verdades, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam, dando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador na terra. E esse é o Miramês, né, que disseca tudo de forma magnífica, nos fazendo refletir mais e mais. Podemos continuar, Joana? Podemos, Elzinha. Então, vamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações. E nesse aprendizado que tivemos hoje, nessa tarde, agradecemos e vamos pensar no papel que nós temos dentro das nossas famílias, dentro da sociedade, com os nossos amigos. Será que nós estamos sendo pessoas benignas com os nossos que estão ao nosso redor? Temos compaixão, temos educação, temos benevolência. Vamos refletir durante a semana. Que a paz esteja convosco, que o amor solidifique em cada um de nós, que melhoremos as nossas condutas. Deus é amor e não esquece de seus filhos. Então, sejamos frutos de libertação, como ouvimos agora há pouco, e vamos vibrando para que recebemos com muita fé a prece que será conduzida pelos nossos amigos da espiritualidade através do canal bondoso e amoroso da Joana. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Sempre uma alegria estar com vocês. A sintonia do amor, da boa vontade, nos conecta, nos dá um sentido de leveza e de muita harmonia. Sintam agora vocês
esse sentimento adentrando aí dentro de seu coração, espargindo por todos os lugares. E quando a gente ama, a gente tem caridade, a gente tem benevolência, como foi dito, a gente tem indulgência, a gente tem perdão, a gente se alinha nas coisas do Cristo, porque Ele é puro amor. Trouxe essa lição grandiosa para que Ele seja nosso exemplo e que possamos todos os dias ter essa consciência. E mais que isso, atitude, temos que pensar e nos perguntar aonde iremos, para onde queremos ir. Estamos aqui para quê? Para evoluir, para crescer uma luz. Não se esqueça disso. Todos nós aqui estamos nessa escola para este aprendizado. A Terra hoje precisa muito, muito de você, de mim, de todos unidos, para que o amor prevaleça. Somos todos amados filhos do Pai, do Filho Jesus. Por que não nos embreamos nesse amor e o distribuímos da melhor forma, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com a nossa vontade de fazer e de agir junto a nós mesmos e aos irmãos. A lição é muito bela. E é disso que Jesus traz. E nos faz pensar e raciocinar. Por que julgar tão severamente o irmão? Por que apontar o erro do irmão? Quando nós mesmos estamos aqui, aprendendo, caindo e levantando. Tenhamos sim caridade com todos. Todos os irmãos da terra. Assim como a gente roga ao Pai, que tenha misericórdia de nós, de cada um de nós. Aquilo que a gente pede ao Pai, temos que antes nos perguntar se nós fazemos pelo outro. Está aí no Evangelho. Antes de pedires ao Pai, pense e reflita se você estende a mão ao irmão com a mesma benevolência, com a mesma misericórdia. Sejamos todos instrumentos de Jesus. Sejamos todos filhos do mesmo Pai. E com esse amor que transborda. Esta semana, Maria Santíssima aqui está, cuidando da terra e de seus filhos. Mãe amantíssima, veio trazer a luz e o amor para esse planeta que chora. Seus filhos têm que ser despertados para a luz. Você que já sente Jesus, já sente Maria em seu coração. Vibre amor. Ame a todos. Abrace esse planeta com toda a sua força de amor e bem. Terra consagrada por Jesus, para que estivéssemos aqui, para a nossa evolução espiritual. Zelemos por esse planeta. Zelemos pelos nossos irmãos. Terra abençoada, que nos dá a oportunidade de compartilhar, de conviver, de amar a todos. Maria Santíssima que esteve, com toda a sua palavra, trazendo amparo a esse planeta, a esta humanidade. Filhos amados,
sempre se ligue à sintonia do Pai. Na hora do seu desespero, na hora da sua alegria, na hora do seu descanso, a toda hora. Lembre-se do Pai e rogue a sua misericórdia, mas faça a sua parte, sempre, na autovigilância de seus pensamentos, na autovigilância das suas críticas consigo e com os outros. Não é fácil se alinhar nas leis divinas, porque exige um esforço interior grande de nós mesmos. Mas aquele que se alinha nas leis divinas encontra o paraíso em si próprio. Quem se afasta dessas leis, encontra não felicidade. A lei divina é o nosso paraíso. Abracemos-la em nossa vida. Em cada minuto, em cada segundo. Nos esforcemos. E lembremos do nosso maior exemplo, que foi Jesus. Irmãos, nesse momento, todos nós aqui unidos, falando do Pai e do Filho, falando de Maria e do nosso planeta, que possamos todos mentalizar uma luz linda, intensa, abraçando o planeta e se distribuindo por todos os lados, todos os recantos do mundo, onde tenha um irmão, onde tenha um fraterno, que ele receba essa luz. Assim como todos aqueles que são amados por nós, que estão mais próximos de nós, que eles recebam essa luz com a sustentação física para os doentes do corpo, mental para os doentes da mente, espiritual para os que choram. Que todos recebam essa luz de muito amor, de muita paz, de muita união. O sentimento é muito forte, de compaixão, de bondade, de muito amor. Sintam-se abraçados, preparados. A luz adentra em cada lar, iluminando e protegendo a todos com todo amor e conduzindo aqueles que sofrem. Irmãos, obrigada pela presença, pela disciplina que vocês estão tendo de estarem unidos pelo planeta Terra, pelos irmãos, em nome do Cristo, em nome de Maria Santíssima e do Criador. Que a paz de Cristo esteja com vocês e que possam ter sempre a consciência da bondade, do amor e da caridade. Agradecido por estarem aqui conosco. E eu rogo ao Pai a misericórdia por todos. E que vocês todos tenham um ótimo final de dia.
com essa luz dentro de vocês, com esse amor a transbordar. E que tenha um bom descanso. A gente finaliza essa primeira parte, agradecendo a espiritualidade por nos conduzir, agradecendo a vocês todos por estarem dispostos a trabalhar em nome do Pai. Vamos iniciar a segunda parte, né? E que todos tenhamos realmente uma boa noite, um bom descanso. Eu passo a palavra agora para o André.